Olá você, estamos iniciando mais um programa na PevoCom. O programa de hoje tem como entrevistado dois integrantes do grupo artístico Coletivo C. Júlio Melo, que é ator e diretor, e Andressa Moreira, que é produtora cultural e administradora. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Nós vamos então, aquele bate-papo mesmo descontraído, queremos que vocês fiquem bem à vontade. Nossa primeira pergunta é a seguinte: o trabalho de vocês surgiu a partir de quê? Sempre tem um objetivo para se iniciar algo, né? Então, esse é um. E qual a principal intenção do grupo quando se formou? Bom, quando o coletivo surgiu, eu morava em São Paulo. Eu já morava em São Paulo há alguns anos. Nasci aqui, né? Sou da cidade de Votorantim, mas fui para lá para estudar teatro e para seguir a minha carreira profissional. E acabei deixando para trás os meus amigos também aqui da cidade, né? Cada um acabou tomando seu rumo. Os amigos que eu digo são os amigos que começaram a fazer teatro comigo lá quando eu tinha 10 anos de idade, né? E que, consequentemente, são a formação desse coletivo. Porque quando eu estava lá, surgiu o interesse de retornar para a cidade e desenvolver novamente esse projeto. Então, o primeiro interesse do coletivo foi reunir novamente esses amigos que estavam cada um fazendo a sua atividade, seja uma faculdade, o seu trabalho. E alguns até tinham deixado de fazer teatro. Então, era uma vontade de resgatar isso e de aproximar essas pessoas de novo. Esse foi o primeiro interesse do Coletivo C. Você também, Andressa? Você já estava junto nessa época? Ou não? Você veio depois do que ele acabou de dizer aqui? Eu, assim como o Júlio, a minha formação também foram por várias oficinas culturais que aconteceram na cidade de Votorantim. Então, também participei de um projeto do núcleo de dança também, do Quadra Pessoas e Ideias, né, que era o nome do projeto. Sim. E conheço também as pessoas do coletivo, né, os meus parceiros do coletivo de amigos de infância, daqui da cidade de Votorantim. A Andressa era a Andressinha, pequenininha, a mais nova do grupo, dos amigos, né? Dos amigos, a Andressa era a mais nova. É bom porque quando se inicia, já desde pequena mesmo, né, toma aquele gosto pela arte, né, e o grupo, né, se acredita mais, é muito interessante, né? Sim, sim. Isso é muito importante. Tanto que a gente tinha tanto interesse de retornar, de se reencontrar, que o nosso foco principal dentro do coletivo foi discutir a memória, né? Então, o tema principal da pesquisa do Coletivo C é a memória. Tanto que o primeiro espetáculo que a gente fez foi justamente falar sobre as nossas memórias, as memórias dos nossos pais, dos nossos avós, resgatar um pouco dessa cultura, dessa raiz que a gente tem aqui, né, no interior. E isso nunca deixou de ser o foco do Coletivo C. Então a gente está sempre buscando resgatar a nossa memória e entender de onde viemos, para saber para onde vamos, né? E os votorantinenses, quando vocês iniciaram, ou até quando vocês retornaram para Votorantim, você acha que foram recebidos como vocês esperavam? Eles deram todo o apoio aqui dentro da cidade? Que praticamente você iniciou, que você gosta, voltou para cá, você teve esse apoio? Quando eu voltei para cá, as coisas estavam bem diferentes. Da sociedade como um todo? Assim, a parte que eu posso falar da questão artística, Votorantim já estava bem diferente. Assim, eu presenciei um momento muito efervescente da cultura da cidade, né? Foi nos anos 2001, 2002, 2003, foram anos bem fortes assim na cultura da cidade, né? Então quando eu voltei para cá, a cidade já não estava tão forte culturalmente, e muitas pessoas tinham desistido, tinham buscado fazer outra coisa da vida. Então eu acho que o Coletivo C foi uma forma também de reavivar o encontro dessas pessoas que estavam um pouco adormecidas artisticamente, assim. Então o primeiro apoio que a gente teve foi dos pais, né? Da família. Sim. Que incentivou para que a gente continuasse e seguisse em frente. E depois o trabalho também foi dando um reconhecimento e a gente foi conquistando uma visibilidade e um público que nos acompanha desde o início da nossa trajetória, né? E você, Júlio, e você, Andressa, além do Hércules e da Eliane, que fazem parte do grupo também, né?
Como se você se divide na relação desse trabalho? Você trabalha sempre os 4 juntos, você faz trabalhos separados? Como é que funciona o coletivo no modo geral? Ou seja, todo o trabalho que vocês fazem, vocês têm que estar os 4 juntos? Ou vocês fazem também 2, de repente, dependendo do trabalho? A gente se divide bastante, né? Eu cuido geralmente das questões mais burocráticas, né? Faço prestação de contas de editais, faço orçamento, cuido da administração ali do espaço, né? Da gestão do espaço. A Andressa é a única que tem capacidade de lidar com exatas. Artista geralmente não sabe fazer conta, então é muito complicado. Então a gente somos inteiramente de humanas, né? A Andressa é o nosso porto seguro nesse sentido. Ela que cuida dessas questões que pra gente é muito difícil de lidar, né? Sim. Planilhas, orçamentos, produção, organização administrativa, né? E o Júlio faz a parte conceitual do trabalho, né? Ele tem geralmente aquela ideia inicial, vem dele e constrói o projeto, né? Então ele faz essa parte de construção do projeto, do conceito, o que vai ser aquele projeto? E daí eu venho com a parte mais técnica do projeto, que é o orçamento, o cronograma de ação, né? Como que ele vai desenvolver, em quanto tempo, eu faço essa outra parte. Eu, Hércules e Eliane somos mais artísticos nesse sentido, né? A Andressa dá o suporte administrativo e a gente cuida mais das questões artísticas. O Hércules é um parceiro muito da criação. Ele me auxilia muito na criação e elaboração dos projetos quando eles já estão prontos, no sentido de já foram escritos e pensados, ele começa a me ajudar no sentido de criar o trabalho artisticamente, as cenas. E a Andressa, a Eliane trabalha como atriz mesmo, ela desenvolve o processo dela de pesquisa como atriz. Mas a Andressa também ela participa também do grupo na parte teatral. A Andressa participou do Desterro, que foi o primeiro espetáculo que a gente fez. Depois ela optou por ficar na produção. E isso pra gente é muito importante também, porque ter uma pessoa de fora que cuide dessas questões administrativas, né? Porque estar em cena também exige muito, né? Sim. Somos todos atores profissionais, todos têm registro técnico, né? Inclusive eu, que sou produtora também, sou atriz profissional, né? Tenho essa comprovação. Mas teve um momento ali na trajetória do coletivo que eu decidi que o que eu gostava mesmo era fazer a produção cultural, né? Então eu fui para esse caminho e depositei as minhas forças nesse caminho também. É importante realmente essa união, um acreditar no outro. Isso que faz com que o grupo tenha realmente o sucesso que vocês estão tendo, né? Sim. Nós sabemos também que vocês já foram contemplados desde o surgimento do grupo. E que vocês estão há 8 anos, é isso, né? 8 anos. 8 anos. Foram 6 vezes pelo PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Isso não deixa de ser um reconhecimento por um projeto muito bem elaborado que vocês fizeram, porque ninguém dá nada para ninguém se você não tiver o mérito para que isso aconteça. Como você define essa contemplação? Como é que vocês conseguiram chegar até ali? Eu acredito que primeiro vocês acreditaram no talento de vocês, né? Porque a gente sempre define isso. Primeiro eu tenho que acreditar, né? Para depois com que eu faça, com que os outros acreditem também, né? Você acha que isso foi uma espécie do reconhecimento pelo trabalho de vocês? Então isso deu mais ânimo para que vocês dessem seguimento a essa carreira? Quando a gente decide ou olha para nós mesmos e pensa, somos artistas, a gente não pensa que a gente vai sentar na mesa, na frente do computador e escrever um projeto. Pensar em ter que buscar argumentos para justificar o que você quer fazer. A sua vontade é criar, é ser artista, né? É entrar em cena, é subir no palco, é botar o figurino, é ser outros personagens, outras pessoas, né? Então foi muito difícil, a princípio, pensar em escrever projeto. O primeiro projeto que a gente elaborou foi muito sofrido nesse sentido de levar um tempo até a gente conseguir buscar um bom argumento para justificar o porquê daquilo, né? Porque, como você mesmo disse, não
não é fácil justificar o seu trabalho, né? Precisa ter um bom argumento para que ele seja, para que as pessoas olhem para aquilo e falem, eu vou dar um dinheiro público para que esse trabalho aconteça, né? Não é qualquer trabalho que eles vão sair dando dinheiro para que ele aconteça. Sem dúvida. Então, o primeiro projeto nosso a gente ficou muito feliz nesse sentido de ter sido já contemplado na primeira escrita, a elaboração do nosso projeto, porque era um projeto muito sincero, talvez não fosse um projeto muito bem escrito, mas era um projeto que tinha muita sinceridade do que a gente gostaria de falar, né, com aquela pesquisa. E o nosso segundo projeto, né, que a gente escreveu, também foi contemplado. O primeiro foi pela LINC, Lei de Incentivo à Cultura da cidade de Sorocaba, e o segundo foi o PROAC. Aí já foi o nosso primeiro PROAC desses 6, o PROAC já abrange o estado de São Paulo inteiro, né? Eu acho que é importante frisar isso, né? Porque a gente concorre com o estado de São Paulo inteiro. Sim. Então, por exemplo, teve projetos que só premiava 4 grupos do estado de São Paulo inteiro. E nós fomos um dos premiados entre 4 grupos do estado de São Paulo. De muitos inscritos, de muitos, né? De mais de 300 inscritos. Então, só poderiam ser contemplados 4 grupos, sendo que 50% seja do interior, então 2, e 50% da capital. Então, claro que é gratificante você saber que seu trabalho está sendo reconhecido, né, dentro do estado de São Paulo. E eu acho que nesse último projeto que a gente fez de produção também teatral, tinha quase 300 inscritos, as vagas também eram limitadíssimas e a gente também conquistou, então a gente vem conseguindo, tendo essa conquista, né, durante algum tempo, e isso é muito, claro, muito gratificante. E tem aprendido, né, a escrever e pensar burocraticamente também, né? Sim. Porque não é só fazer, só ir para a cena. A gente tem que ter um bom argumento daquilo que a gente quer propor, né? Quer apresentar. Entender que é um trabalho, né? Então, durante 10 meses do nosso ano, a gente vai estar desenvolvendo aquele trabalho e entender também que depois você vai ter que prestar contas daquilo. Então, tem um compromisso, né? Tem aquela sinceridade com aquele dinheiro que está sendo investido no seu trabalho. Então, você tem aquele orçamento, você tem que detalhar tudo que você gastou, dentro daquilo que você planejou, então tem todo esse cuidado que os grupos que são contemplados precisam ter. Tem que ter uma responsabilidade com o dinheiro público. Isso é importante. Então, quando vocês receberam essa primeira premiação, como que foi a reação do grupo de vocês? Porque quer queira, quer não, por mais que a gente acredite naquilo que nós fazemos, é difícil. A gente, às vezes tem dúvida. Vocês já entraram mesmo sabendo que vocês tinham um bom projeto, que vocês estavam capacitados mesmo para ser premiados? Vocês já tinham essa convicção ou não? A gente não tinha, não. A gente, na verdade, tinha muita vontade de que o projeto fosse contemplado, mas a gente não sabia se ele seria, não. Até hoje, pra gente, todo projeto contemplado é como se a gente tivesse ganhado na loteria, porque a gente comemora muito, né? A gente fica muito feliz. Até pelo número de pessoas que estão concorrendo, né? Sim, exatamente. Então, a gente sempre fica incerto. A gente tem, às vezes, óbvio, um projeto mais bem elaborado do que o outro, a gente às vezes fica mais confiante em um projeto do que o outro, mas a gente se surpreende às vezes também, a gente fala, esse projeto está bem escrito, esse está mais ou menos, e aí o projeto bem escrito não é contemplado e o projeto mais ou menos é. Né? Não que seja mal, mas mal feito, né? Mas o importante é que vocês sempre acreditaram naquilo que vocês fizeram, naquele projeto. Sim, tem uma sinceridade, né, no nosso trabalho, tem uma responsabilidade também, então é importante. Fala um pouco para nós aqui, quais foram os espetáculos que já realizados pelo grupo que você gostaria de comentar? Eu sei que, como vocês já acabaram fazendo algum comentário, né, mas de repente tem, dentro desses projetos que vocês já fizeram, tem alguns que você fala, puxa vida, essa daqui eu fiz com certeza, ou enfim, de alguma maneira, né, e acabou dando certo.
Eu acho que tem 2 projetos que todos são muito especiais para a gente, né? Cada projeto a gente coloca toda o nosso amor, nossa entrega para que ele aconteça. Mas tem 2 trabalhos em especial que foram muito marcantes na nossa trajetória. O primeiro, obviamente, que começou tudo isso, que é o Desterro, que é um espetáculo que a gente trazia a memória dos nossos avós, dos nossos pais. Então a gente falava de um tempo que não existe mais. E foi muito interessante para a gente porque a gente conseguiu ocupar o casarão da CPFL em Sorocaba, que é o primeiro casarão a fornecer energia para a cidade, né, de 1915. Então, o espetáculo, como se passava num outro tempo, a gente convidava o público a adentrar ao passado. Então, o público que entrava para assistir o espetáculo tinha a sensação de voltar no tempo, porque a gente trazia os cheiros do passado, os objetos da infância de muitas pessoas que entravam ali, né, os personagens, a história do que a gente contava ali. Então foi um espetáculo que deu bastante visibilidade pra gente, porque quem não gosta de relembrar, né, do passado? Sem dúvida. Quem não se emociona ao lembrar da avó, né, lembrar do cheiro do café da mãe. Então isso foi ganhando um reconhecimento e foi muito especial pra gente. É um trabalho que a gente tem um grande carinho até hoje. A gente não está apresentando agora o espetáculo, mas a gente pretende, completando 10 anos de trajetória, comemorar reestreando esse trabalho. Reestreando esse trabalho, né? E vocês apresentaram por algum tempo esse espetáculo mesmo? Sim, a gente fez 1 ano de temporada na CPFL, praticamente, né? Sim. E depois a gente ganhou o PROAC Circulação para circular com o espetáculo. Então a gente foi para Itu, primeira fábrica a vapor do estado de São Paulo. Depois a gente foi para São Roque, que foi um casarão tombado pelo patrimônio também, a Capela de Santo Antônio, né, de 1650. Em São Roque. Então, isso, a gente conseguiu ver outros lugares que tivessem também a sua memória. Como o trabalho falava da memória, a gente ocupava casarões antigos ou espaços abandonados, justamente porque isso dialogava com a peça. Então isso foi muito importante para a gente. Nós vamos dar um pequeno intervalo, nós voltamos já. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte de sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios aos seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótima frequência em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza, com profissionais capacitados para deixarem homens, mulheres e crianças ainda mais belos, com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso programa na Apevo Com. Os nossos entrevistados de hoje é o grupo Coletivo C, representado aqui hoje pelo Júlio e pela Andressa. Júlio, nós estávamos comentando a respeito do que você queria comentar sobre o que vocês já fizeram, o trabalho que vocês já realizaram, né? E você disse que tinha dois trabalhos que você gostaria de citar. Você citou um? Sim, falei do Desterro, que foi o primeiro trabalho, e o segundo trabalho que a gente tem um imenso carinho também, que foi o Desmedida. Desterro, Desmedida, foi só coincidência a semelhança nos nomes. Não foi para rimar, não. Não foi para rimar. A gente até falava, o próximo vai ser o quê? Desespero, alguma outra coisa, mas não. Foram só esses dois mesmo com Ds. O Desmedida foi um espetáculo que a gente falou sobre a memória da cidade. Então, como a gente já estava ocupando um espaço aqui em Votorantim, né, a gente foi para o bairro da Chave, ocupamos a antiga associação de moradores do bairro e começamos o projeto de resgate da memória da cidade. Então a gente foi falar lá da chegada dos imigrantes espanhóis e italianos no bairro da Chave para trabalhar na fábrica. Então a gente foi trazendo um pouco da história de Votorantim. Como a gente estava ali no bairro da Chave, que é um dos primeiros bairros da cidade, a gente achou que seria interessante contar essa história. E foi um pouco meio insano, né? Uhum. Porque a gente falou desde a chegada dos imigrantes até os dias de hoje. Então a peça tinha 3 horas de duração
Era 1 quilômetro... Mais de 20 profissionais envolvidos. E andava 1 quilômetro pelo bairro da Chave. Então, começava na nossa sede, que era como se fosse uma hospedaria. A gente transformou o espaço numa hospedaria, que recebia os imigrantes. Esses imigrantes eram o próprio público. Era uma encenação mesmo da... Isso. Então, os imigrantes chegavam, que era um público para assistir o espetáculo, e eles eram surpreendidos por o chefe da hospedaria, que ficava recepcionando e já fazendo uma ficha de chegada dos imigrantes, né? E aí o espetáculo ia pelo trilho de trem. O nosso cenógrafo Jaime Pinheiro fez um trem cenográfico que passava pelo trilho de trem mesmo. Ele fez uma estrutura que andava no trilho. Então a gente limpou todo o trilho para que o trem passasse. Soltava fumaça. Tinha luz. Depois a gente fez Vocês construíram a estrada de ferro aí que... Isso, de uma maneira teatral a gente reconstruiu isso. Bom. E aí tinha uma escada que descia do trilho de trem para a Rua Savoia, que é a última rua ali do bairro da Chave, sem saída. E depois a gente ia andando por todas as ruas, e cada rua tinha um momento da história. Então tinha a Rua do Trabalho, que a gente fazia a fábrica de tecido. Tinha a Rua da Morte, né, que teve um momento da história de Votorantim, que muitos morreram de tuberculose, né? Então a gente fazia a Rua da Morte desse momento também. Depois tinha as greves. Aí vinham os movimentos sociais, aí o desmembramento de Votorantim, tinha o Bloco do Sim, todo mundo com aquelas roupas estampadas. E a enchente que vinha, né, do bairro da Chave, que teve a enchente que devastou o bairro. E depois disso a gente já começava a vir o segundo ato do espetáculo, que eram os dias atuais. Então já começava a globalização, já começava a modificação do bairro, né, com a reforma, a ampliação das casas, né, deixar as casas de 2 andares, né, todas as casas eram geminadas, eram iguais. Então o espetáculo falava disso e terminava lá na cachoeira. O espetáculo terminava dentro da cachoeira. E o público, eles acompanhavam nesse espetáculo, né? Acompanhavam tudo, até o fim. Então como era espaço aberto, a gente começava com 50 pessoas, mais ou menos, né, o espetáculo, e terminava com 200, dependendo do dia, era a quantidade de público que ia acompanhando, e de repente muitos moradores saíam das casas e começavam a acompanhar a partir do momento que a peça passava por lá. Então isso foi um trabalho muito importante para a gente, muito significativo, transformou o coletivo de uma maneira grandiosa, assim, porque tudo isso também foi gravado. Vocês têm isso daí gravado? Foi gravado. Temos tudo gravado. A gente interagia muito com os moradores do bairro. Então tinham moradores que acabavam entrando na peça também. Muitos cediam as casas para a gente fazer as cenas. Então tinha cena que acontecia dentro da casa, na janela da casa, ator que saía da casa como se fosse a casa dele, né, na sacada, ou gente que participava mesmo, que entrava em cena com a gente. Então a gente conseguiu transformar o coletivo e transformar o bairro de uma maneira geral também. E esse espetáculo ele foi premiado também, né? Como o melhor trabalho do litoral, interior paulista também. A gente ganhou o prêmio CPT de melhor espetáculo do interior ou litoral paulista. Esse espetáculo Desmedida foi contemplado, foi premiado. Premiado. Ok. Os 4 integrantes do coletivo C são da cidade de Votorantim, é isso? Sim. E realizam diversos trabalhos, como vocês mesmo já disseram, aqui também na cidade. Conte um pouco do que vocês fazem além do coletivo C. A não ser que você se dedique apenas a isso, mas com certeza também vocês têm a vida pessoal, não de artista, né, no caso a vida pessoal, né? Fale um pouco de vocês. Você quer começar? Eu sou formada em administração e sou produtora cultural. Atualmente eu trabalho no Coletivo C, com os projetos do Coletivo C. Produzo um festival também na cidade de Sorocaba, que vão acontecer nos dias 6, 7 e 8, agora de outubro, com correalização do SESC, que chama Febre. É um festival de conferência e música da cidade de Sorocaba. Sou produtora desse festival. Além disso, eu também produzo circo, então eu produzo uma dupla de circo aéreo feminino também, entre outros trabalhos que eu faço de produção cultural no interior e na cidade de São Paulo. Eu trabalho profissionalmente como ator
Então, dentro do coletivo, eu acabo sendo diretor também, né? Dirijo os trabalhos artísticos do coletivo e acabo produzindo também, né? Trabalho em parceria com a Andressa na produção também do trabalho, sempre que possível. E, paralelo a isso, desenvolvo espetáculos com outras companhias também. Então, agora eu estou desenvolvendo um trabalho com o Círculo Teatro Guaraciaba. Eu faço parte do elenco do espetáculo. Nós, inclusive, ontem estávamos apresentando o espetáculo Avental Todo Sujo de Ovo, que é um espetáculo que conta com o elenco da velha guarda do Círculo Teatro Guaraciaba, né? E eu, só nós em cena. E o Hércules trabalha ele é professor de arte, né, em escolas particulares e públicas. Ele tem mestrado em educação pela UFSCar. E a Eliane também é professora de artes também. Mas tudo ligado mesmo ao mundo artístico, ao meio artístico. Sim, né? todos. Sim. E quando você dizia que você está fazendo esse trabalho em Sorocaba, esse não é pelo Coletivo C. Não. Esse é específico seu. Isso. No caso, como produtora, é isso? Isso, esse é meu trabalho como produtora cultural. Trabalho no coletivo, mas também faço outros trabalhos fora o coletivo. O que vocês oferecem? Você tem um espaço, vocês conquistaram um espaço agora, né? Que essa é a sede de vocês. Que fica bem aqui no centro de Votorantim, não é isso? Isso. O espaço é somente para a formação de atores? Ou vocês fazem alguma apresentação também? Ele é um espaço de difusão, né? Então acontece difusão artística, então acontece também os nossos trabalhos, a gente apresenta os nossos trabalhos, recebemos grupos também do estado de São Paulo inteiro para apresentar, que apresentam seus trabalhos no espaço. Acontece os núcleos de formação para jovens e adultos também, que nós ministramos aulas de terça e quarta-feira. Fora isso, também produzimos o Sarau Cultural, que nomeamos de Cabiru. Esse Sarau Cultural a gente recebe artistas da região e do estado de São Paulo, né? E acontece exposições de fotos, artistas plásticos, visuais, né? E também apresentações musicais, entre outros tipos, né? Esse espaço fica aberto o dia todo? Ele tem os horários específicos, né? Que ele geralmente abre conforme as atividades, né? Com a agenda do espaço, ele tem uma agenda de atividades, ele abre conforme essa agenda, né? A gente deseja que ele tenha um horário de atendimento maior, mas para isso a gente está aguardando os trâmites burocráticos do ponto de cultura que estão na Secretaria de Cultura aqui na Prefeitura de Votorantim, para que a gente possa... Sim, nós fomos contemplados com o ponto de cultura do governo federal há 3 anos atrás. Mas por questões, enfim, questões organizacionais, burocráticas, a gente está há 3 anos esperando que esse projeto se inicie. Agora a gente está esperando da prefeitura que resolva as questões, os trâmites burocráticos para que a gente inicie esse projeto. Iniciando o projeto, o espaço vai ser aberto todos os dias, em horário comercial. E vocês encerraram a temporada agora em agosto, né? No final de agosto. Sim. Conte para nós, para todos nós aqui, como foi a experiência da peça 1989. Pois esse trabalho aí fala um pouco sobre 1989. É o ano. Exatamente. Ele tem tudo a ver com o ano mesmo. Exatamente. Como eu te disse, a gente fala sobre memória, né? Então, cada espetáculo a gente resgata um pouco da nossa história. A época é o ano que... Isso, exatamente. Então, 1989 conta a história de uma família em frente à televisão com uma programação totalmente do ano de 1989. Então, o elenco não fala, é uma peça desafiadora para a gente, porque essa família só assiste a televisão e reage a essa programação de 1989. 1989, para quem não se lembra, é um ano muito marcante e decisivo para a história do país como um todo, porque foi o ano que tivemos novamente as eleições diretas para presidente, né? Depois de longos anos aí obscuros, a gente voltaria a votar para presidente. Então, a gente teve
inúmeros candidatos, né, à presidência, muitos nomes, né, como Maluf, Collor, Lula, Silvio Santos, que é uma figura muito presente na peça, porque como é a televisão que conta a história de 1989, Silvio Santos era uma figura muito presente, né, até hoje, mas em 1989 ele era a figura central, né, quem pensasse em televisão pensava em Silvio Santos. Então ele é uma figura muito presente na peça. E a gente traz um pouco da memória desse ano, que além das eleições, teve essas intervenções aí, tinha figuras também que representavam, de uma certa forma, a nossa juventude, ou modificava a nossa juventude, né? Então tem a filha dessa família que tem a Xuxa como referência, Angélica, sim, que eram figuras muito presentes na época. A Angélica lançava o Voo de Táxi, que foi um sucesso, né, na época. Até hoje todo mundo conhece essa música. Então tem várias referências que vão contando essa história aí do que foi e do que aconteceu, né? Não só esse, mas quando vocês pensaram em fazer essa peça referente a 1989, vocês já conheciam a história, assim como essa, outras também, vocês vão buscar aquela história para estar contando a peça, ou é uma coisa tão comum que vocês já conheciam, falar, nós não precisamos buscar, nós já conhecemos a história. É isso? Não, eu acho que é uma mistura de várias coisas. Quando a gente fez o Desterro, como o Desterro a gente trazia a memória dos nossos avós, o espetáculo ele tinha um ar muito mais sertanejo, muito mais antigo do que a gente mesmo tinha vivido, né? A gente tinha um pouco da memória, das referências dos avós, mas a gente não viveu, a gente não sabia o que era o leite chegar fresco até a sua casa, né? A gente já nasceu comprando leite na padaria. Então, quando a gente fez esse espetáculo, a gente ficou muito com vontade de falar sobre as nossas memórias, sobre quando a gente nasceu, especificamente. A gente pensou, vamos fazer um trabalho sobre os anos 80, né? Todo mundo tinha nascido nos anos 80, final de 80 para 90. A gente falou, vamos falar um pouco sobre a nossa, né? Como a gente cresceu, nesse universo que a gente cresceu. Então a gente começou a pesquisar os anos dos anos 80, qual ano seria interessante a gente retratar. E aí chegamos em 1989, que foi esse ano aí que foi muito marcante, né? Que vocês estavam vivenciando, né? Vivenciaram isso, né? Vocês... Sim, a gente não lembrava de muita coisa porque a gente era muito pequeno em 1989. Mas foram buscar essas informações. Né? Mas querendo ou não, tudo que acontecia lá em 1989 reverberou por muitos anos, né? Então toda a nossa infância foi reflexo da vitória do Collor, né? Como presidente, enfim, e todas as privações que a gente passou enquanto infância, né? Na cidade de Votorantim. Júlio, você já falou alguma coisa a respeito disso, né? Mas você atua no circo, né, Guaraciaba, né? Sim. O Guaraciaba é muito antigo, né? Uhum. Sabemos que haverá uma junção do circo com o Coletivo C. Fale um pouco sobre esse novo trabalho e o que vocês inspiraram. Vocês já conheciam, porque vocês são jovens, a minha idade, por exemplo, eu já conheço o circo Guaraciaba há muito tempo, né? E eu achei muito legal isso, porque o circo tem tudo a ver também, né, com a história, sim, sabe, com o passado, e principalmente o Guaraciaba, aqui na nossa região, sim, foi um marco mesmo. É muito interessante e curioso, porque eu conheci a Guaraciaba antes de saber que ela era a Guaraciaba do Circo Teatro Guaraciaba, porque nós moramos quase na mesma rua, e eu não sabia que ela era uma artista de circo e que tinha essa trajetória incrível que ela tem, né? Então, levou-se um tempo para eu descobrir isso. Quando eu descobri, eu me apaixonei pelo Circo Teatro Guaraciaba e tudo que eu podia ver e acompanhar, eu acompanhei. E a gente sempre teve essa afinidade, assim, esse afeto, né? Esse carinho pelos artistas do circo. Então a gente foi, e nos últimos anos a gente foi se aproximando. Como eu recebi o convite o ano passado para fazer o Avental Todo Sujo de Ovo com a Guaraciaba, Edmeia e o Woody, que são a velha guarda do circo, a gente acabou se aproximando muito. Então surgiu essa vontade de repente desenvolver um projeto juntos, né? Os artistas do Coletivo C com os artistas do Guaraciaba. E aí nós escrevemos esse projeto pensando em trazer uma
um clássico, né? O Circo Teatro Guaraciaba sempre remonta aos clássicos do circo. Então, já tinham remontado peças como O Céu Uniu Dois Corações, que é um clássico, todo mundo conhece. Quem acompanhou o Circo Teatro Guaraciaba sabe o que é, né? Escravizaura. Então, agora a gente estava querendo trazer A Paixão de Cristo. Como é uma peça que é muito montada, né? Uma peça, mas uma história bíblica muito feita, né? A gente pensou em adaptar, refazer esse trabalho, pensando um pouco nessa história entre as pessoas mais velhas do circo e a juventude. Esse conflito entre a juventude, o pensamento inovador de transformação e o pensamento mais antigo, né? Vocês fizeram uma readaptação? A ideia a gente não montou ainda, né, um espetáculo. A gente escreveu o projeto, a peça vai ser criada e elaborada a partir de improviso e do acompanhamento do dramaturgo que vai escrever a peça a partir disso. Então vai ser tão novo para o Circo Guaraciaba quanto para a gente esse encontro aí. A gente está ansioso para ver o que vai acontecer. Você tem expectativa para quando? Esse trabalho vai esse trabalho também foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural. Isso. Então, ele foi contemplado no edital deste ano. Então, provavelmente, ele se inicia no final desse ano para o começo do ano que vem. Isso, o espetáculo provavelmente vai estrear para julho, né? Ele tem um processo de pesquisa, né? Um processo de criação de cenografia, criação de texto, que tem esse tempo, né? Que tem um tempo que leva para fazer isso. Então, até acho que em julho, provavelmente, agosto do próximo ano, ele deve estrear. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos a continuar a falar um pouco sobre o Circo Guaraciaba. Há 4 anos, a unidade de saúde da Apevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a unidade de saúde da Apevo, venha nos conhecer. Apevo, 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso programa na PevoCom. Os nossos convidados de hoje é o Júlio e a Andressa, do Coletivo C. Isso. Vamos continuar, acho que esse bate-papo está muito gostoso. E até eu diria que o próprio pessoal de Votorantim, às vezes, eles não conhecem a história do Coletivo C. Sim, então é importante. A finalidade desse nosso programa é justamente isso, estar levando informações, né? Não só para Votorantim, mas para a nossa região. Então, agora uma pergunta que, até pela situação que o nosso país passa, né? Como é que vocês conseguem resistir nessa época de crise, né? Sim. Eu acho que o que faz a gente acreditar nisso é esse encontro com o nosso público, né? Porque teatro só se dá com o público. Teatro não se dá de outra maneira, né? Então, a gente precisa disso para a gente continuar existindo. Então, o que nos alimenta é essa troca. Quando a gente apresenta o espetáculo e a gente recebe os aplausos, a gente tem esse retorno, né, das pessoas que assistiram, emocionadas, muitas vezes emocionadas ou felizes com o resultado do trabalho, né, ou saem transformadas, mudadas, modificadas de alguma forma. Então, isso faz com que a gente tenha vontade de continuar fazendo o que a gente faz, porque senão a gente já teria desistido faz tempo, né? Porque diante, como você mesmo disse, da crise que a gente vive, os primeiros prejudicados, obviamente, são os artistas, né? E a cultura do país, que é o menos importante visto, né, em todas as gestões aí que a gente tem passado. Então, a gente tem sofrido um desmonte muito, muito grande assim, na cultura do país como um todo. Na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal também. Então, a gente está na luta, na resistência, temos o mínimo apoio, que é o espaço que é cedido pela prefeitura. A gente, então, ainda bem, não precisamos arcar com aluguel nesse momento, né, com água, luz. A gente arca apenas com as questões de telefone, internet, né, e todas as questões de segurança, manutenção do espaço, limpeza.
Mas isso já é um grande ganho para a gente hoje, diante da realidade que a gente vive, um grupo no interior ter a possibilidade de ter uma sede, né, com o apoio da prefeitura, é algo que a gente precisa reconhecer. Então, a gente está na resistência mesmo, pensando em mecanismos de sobrevivência. Então, como os editais provavelmente não sejam uma coisa que vá permanecer, porque cada ano que passa a gente tem menos editais abertos, menos vagas, né, para contemplações, a gente está pensando em outras formas de sobrevivência, né? Como continuar existindo artisticamente, né, enquanto coletivo, sem ter esses apoios que a gente achou que seriam por uma vida toda e não, né? Por isso que é importante quando nós fazemos algo e nós acreditamos, porque, como eu dizia, essa situação do país, as pessoas, normalmente é muito cômodo se esconder atrás da crise. É como você está dizendo, sabe, nós temos que buscar alternativas, principalmente que o bom profissional ele vai buscar alternativa, porque é muito fácil quando as coisas, como a gente costuma dizer, está caindo do céu. Então, é o trabalho de vocês estão de parabéns mesmo pelo trabalho, e eu acho que é por aí mesmo que temos que continuar. E você está dizendo, vocês estão buscando alternativa. Por quê? Porque vocês acreditam naquilo que vocês fazem. Não é isso? Sim, sim. Se a gente não acreditar, não tem quem acredite, né? Então, exatamente. Às vezes só a mãe não é suficiente. Então, quando os projetos do Coletivo C são aprovados, nós já falávamos um pouco disso, você recebe verba do governo estadual para a realização de algum trabalho? Você tem uma premiação que ele vem em forma de valores mesmo, de dinheiro que vocês possam estar aplicando, né? E você também, você já dizia que vocês têm a sede cedido, mas você recebe algum apoio financeiro também do município? Não, financeiro não. Financeiro não. A gente está esperando a saída do Ponto de Cultura, né? O Ponto de Cultura é uma parceria do governo federal com o governo municipal. Então, uma parte dessa verba do governo federal e uma parte da verba do governo municipal. Isso, a maior parte do governo federal e uma porcentagem do governo municipal. Então, só dessa forma, financeiramente, a gente do estadual, vocês não têm nenhuma? Do Ponto de Cultura, não. Não. O que a gente tem do estadual são os PROACs, né? Os programas de ação cultural, a gente tem esse projeto em parceria com o Guaraciaba, ele é do governo estadual. Governo estadual, que a gente foi contemplado. E ele não é um prêmio que chega o dinheiro e a gente usa da forma... É, na verdade, um incentivo financeiro para você desenvolver um trabalho. Sim. Então, tem um dinheiro que o governo está apostando naquele grupo, e esse dinheiro também faz com que a movimentação econômica daquela região também aconteça. Então, quando a gente produz, por exemplo, um projeto aqui na cidade de Votorantim, vários comércios da cidade acabam sendo afetados de forma positiva por isso, porque para um projeto acontecer de teatro, a gente vai precisar de um serralheiro. Para um projeto acontecer de teatro, a gente vai num bazar de papelaria, porque a gente precisa comprar os materiais. Então, roupas, figurinos. Maquiagem. Então, isso acaba sendo um incentivo também para a cidade, um fator econômico, não só num fator cultural. Então, isso acontece também, sim. né? E na esfera municipal, a gente participa do Conselho Municipal de Cultura. A gente tem um conselho aqui em Votorantim que está na ativa. A gente acabou de elaborar o edital para a lei de incentivo à cultura da cidade de Votorantim, que nós não temos ainda, né, projetos de lei de incentivo aqui na cidade. E então está em vias de iniciar. A gente está aí na luta para que isso aconteça. E acaba facilitando um pouco mais. Isso, para que a gente tenha esse incentivo na cidade, né? Isso acaba também promovendo o crescimento cultural da cidade de uma maneira geral, porque daí acaba tendo mais artistas também produzindo e fomentando a sua arte aqui na cidade. Óbvio que a verba é muito menor do que seria uma verba estadual, uma verba nacional, né? Mas isso já ajuda a incentivar os artistas aqui da cidade. Então a gente está à frente disso também, junto com o Coletivo 12, junto com outros artistas da cidade, né, para que isso seja efetivado, para que isso seja lançado aqui na cidade. Vocês diziam que
vocês procuram o comércio, você precisa de alguma coisa, vocês estão, por exemplo, investindo também no próprio comércio. Isso. Por outro lado, a recíproca também é verdadeira, também vocês têm algum incentivo do comércio em relação a isso? Às vezes, alguns comerciantes, de repente, eles ajudam, ou pelo menos acabam fazendo um preço acessível para que vocês possam estar consumindo. Vocês têm esse apoio também do comércio? Sim, alguns comerciantes, né, a gente consegue um desconto, né? Mas é bacana também, né? A gente vem esse recurso, que é um recurso para a gente fazer o nosso trabalho na cidade, né? Então, recurso para desenvolver um trabalho. E a gente acaba também, é bacana a gente fomentar também, né? Então, assim... Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que olhar com bastante atenção. Como eu disse que a gente está nesse momento nebuloso, talvez a ideia desse incentivo direto seja uma possibilidade de sobrevivência. Sim. Já que a gente não vai ter mais os editais, talvez opções, uma possibilidade, isso, exatamente, seja essa de apoio direto, né? De ir até a empresa e falar, olha, a gente precisa de tanto para que isso aconteça. Né? Ou a gente precisa do seu material para que isso aconteça. A gente já teve o apoio da Vototintas, que sempre que quando a gente precisou, eles doaram tintas para a gente, para a reforma do espaço, para a pintura do espaço. Quando não puderam doar, deram um desconto para a gente. Então, a gente sabe que isso é possível, né, em outras empresas, ou talvez maiores até, inclusive, pensar nessa possibilidade. É bem importante essa parceria direta também, né, com os comércios. Porque, quer não, o trabalho de vocês, vocês acabam levando não só o nome do coletivo C, fora, ou na região, ou no estado, mas vocês também estão levando o nome da cidade de Votorantim. A gente tem que realmente buscar essas necessidades mesmo, né? Até pela crise. As estratégias, né? É importante que as empresas começam a entender dessa forma, né? Muitas não veem dessa forma. Até por conta dos projetos de incentivo fiscal, eles acham que eles dando dinheiro para a cultura, eles estão isentos de pagar o imposto de renda. Né? E na verdade não é isso, eles estão incentivando a cultura da cidade, né? Estão patrocinando, né? Estão fortalecendo a arte. Então é esse pensamento que precisa se transformar mesmo. Porque vocês sabem, e isso não é novidade para ninguém, para os nossos governantes, na verdade, quanto menos cultura o povo tiver, mais fácil ele consegue dominá-los. Então, se esperar normalmente dos governos, é lógico, não vamos generalizar, mas tem raras exceções, mas tem aqueles que ainda acreditam nisso. Mas a grande maioria, eles não acreditam. Até o investimento na própria educação, quanto menos o povo tiver essa cultura, eles conseguem dominar com mais facilidade tudo isso. Sim. Por isso que é importante o trabalho de vocês, estar insistindo mesmo, estar procurando levar essa cultura à sociedade como um todo, né? Por isso que as mais afetadas são a cultura e a educação, né? Infelizmente. E acaba não tendo essa... O que a cidade de Votorantim representa para vocês? Embora vocês já falaram alguma coisa a respeito disso, mas, tipo assim, para vocês estarem aqui, sendo que de repente vocês têm um campo talvez até maior que esse aqui, e outra cidade, por exemplo. O que faz com que o coletivo C tenha permanecido e permaneça aqui em Votorantim? Eu acho que o Votorantim é o nosso campo afetivo. É onde a gente construiu a nossa trajetória, né? Então a gente tem um apego com a cidade mesmo, e um respeito e uma admiração de um todo, né? De encontros, de família. Todos nós temos famílias aqui, né? Então isso faz com que a gente tenha essa ligação com a cidade. E esse interesse mesmo de falar da gente. E porque também a gente, nós somos frutos também, né, de oficinas e de projetos sociais que aconteceram na cidade. Então, nós, como os profissionais da arte, também desejamos deixar para a cidade aquilo que nos foi dado em uma outra... Retribuir, né? Retribuir, de alguma forma, ou aquilo que nos foi dado durante a nossa trajetória e durante a nossa vida aqui na cidade. Aproveitando também que nós estamos falando disso, vocês chegaram a receber alguma proposta, de repente, para levá-los para que outra cidade você esteja sediado em outra cidade?
Não, possibilidade de ir para outra cidade que eu me lembre não, né? Eu acho que deve algum... Claro que tem, né? Levar nosso trabalho para outra cidade, a gente já apresentou em outra cidade, desenvolveu projetos em outra cidade, sim. Embora não seja isso que acontece aqui vocês têm apoio, como vocês mesmos já disseram, mas às vezes, quando é o contrário, sempre tem cidades que investem mais na cultura, então sempre vocês, às vezes, podem receber um convite para estar indo para outra cidade. Sim. O quê? Ainda bem que não é o caso, né? De vocês. Nós já fomos trabalhar em outras cidades que reconheceram o nosso trabalho, mas não como Coletivo C. A gente nunca abriu nenhum diálogo, porque a gente nunca pensou em deixar a nossa cidade, porque a gente quer desenvolver o nosso projeto aqui. Então a gente ainda não fez, né, nenhum diálogo desse tipo. Insistimos nós ainda insistimos em permanecer em Votorantim. Porque Votorantim, a própria administração, que também depende da administração, como nós comentamos aqui, o comércio, eles estão atendendo a expectativa de vocês, né? Então, por isso que não surgiu essa ideia. Espero que nunca surja essa ideia, vocês permaneçam aqui mesmo. Sim, eu espero que a nossa luta gere conquistas, né? Isso aí que a gente está lutando para que a lei de incentivo à cultura seja efetivada, enfim, que o Conselho de Cultura permaneça, que haja um fundo municipal de cultura, né, que tenha esse pensamento para que o dinheiro da cultura não seja, né, desrespeitado, mas que seja olhado para isso com carinho, com cuidado. Então, enquanto isso tiver e acontecer, a gente está aqui na luta para permanecer. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens, né, que estão pensando em trabalhar com arte, ou até mesmo aqueles que pretendem ser atores, né? Como seria o pontapé inicial dessa profissão? Que às vezes as pessoas têm vontade, mas de repente ou ele não tem espaço, ele não sabe o que fazer para que isso aconteça, né? Vocês acolhem também esses jovens, né, que querem iniciar mesmo com a arte, né? Arte e cultura de um modo geral. Sim, a gente tem dois cursos agora abertos, né, de formação teatral, que é o primeiro módulo do curso. A gente tem uma turma de adultos e uma turma de adolescentes no nosso espaço. E a gente abre também o nosso espaço, né, para que outros artistas da cidade possam também desenvolver cursos ou outras atividades. Então, acontece também uma atividade de coral lá, né, tem aulas de coral. Então o espaço está lá disponível também para outros grupos, se quiserem utilizar o espaço, está disponível lá. Sim, podemos conversar. Estamos abertos ao diálogo. Agora, com relação à mensagem que você disse, eu acho que a gente tá num momento, como eu disse, muito delicado, assim, né, na cultura e na política como um todo. A gente precisa ser forte, ser firme, porque escolher ser artista hoje é enfrentar um Brasil muito obscuro, né? Sem saber o que vem pela frente. Então, essa pessoa que realmente quer ser ator, quer ser atriz, precisa saber que vai ter um caminho um pouco difícil aí pela frente. Tem que ter ideais mesmo. Isso, e tem que ter amor. Se você não tem amor, é melhor desistir. É melhor fazer outra coisa, vai trabalhar em outra área, não vá ser artista. Não vá trabalhar com isso. É preciso muito amor, muita dedicação e muita entrega, né? Acima de tudo. Muita entrega. Muito bem. Eu gostaria que vocês deixassem o contato com vocês, e-mail, enfim, como é que as pessoas podem procurá-los ou pessoalmente na sede de vocês? Quer falar? Tem as redes sociais, né? O nosso Facebook do coletivo, que lá as pessoas que têm interesse em saber um pouco sobre o nosso trabalho, a gente sempre está atualizando nossa página, nossa fanpage do Facebook, que é Coletivo C. A nossa fanpage é o Coletivo C. Então você vai lá na busca do Facebook, né? Coletivo CE Chapeuzinho. Acento circunflexo no E. Como está aparecendo aqui no canto da tela. Brincadeira. Então, vai aparecer? Vai aparecer. Então. Vai aparecer aqui, vai aparecer com certeza. Lá pelo Facebook, e no próprio Facebook você pode também mandar mensagem para o grupo, e o grupo sempre responde as mensagens que são mandadas por lá. Ou também pode entrar em contato pelo e-mail do coletivo,
que é o coletivo C, só que daí não tem acento circunflexo no E. C. Coletivo CE, né? C de cebola E, @gmail.com. E o endereço onde vocês estão situados? É a Avenida Vereador Newton Vieira Soares, número 325. Fica ali na mesma rua do terminal de ônibus e do Teatro Municipal, do Estádio Municipal. Ali na beira do rio, do lado do antigo CEJA. Um espaço todo colorido ali. Acho que muita gente já deve ter visto, passado ali na frente, que é uma rua que todo mundo passa, né? Agradeço ao Júlio, Andressa, por essa entrevista. E desejo muita saúde, muito sucesso, perseverança, como nós já comentamos aqui. Suas considerações finais. Nossa, eu só tenho a agradecer pelo convite. Isso foi muito importante para a gente. É importante, como você mesmo disse, que a gente consiga falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, né? Dizer para as pessoas que não conseguem saber muito do que a gente desenvolve na cidade. Então, ter essa oportunidade para a gente é muito especial. E só temos a agradecer mesmo pelo convite da Apevo. Obrigada pelo convite, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Até a próxima semana com o seguinte pensamento. Eu quero só ressaltar que vocês viram aqui a narração, a história do Coletivo C. Persista. Se você acredita em você, persista, você é capaz. Desistir é saída dos fracos. Insistir é alternativa dos fortes. Fique com Deus. Até a próxima semana.